Então, eu comecei a frequentar a Igreja Verbo da Vida desde o primeiro culto, né, na casa do pastor Jefferson e da Joana. Então, desde aquele primeiro momento, em 4 de agosto de 2016, né, eu já participei desse primeiro momento lá. Estou há 5 anos, conheci em 2016, fui apresentado pelo pastor num momento bem crítico. Ele sempre vinha convidando aí para os cultos, que estava iniciando um novo trabalho e sempre tentando me cativar, mas como todo cético e pessoas que têm certo preconceito com o evangelho, tinha uma certa resistência em ir para os cultos, mas como era uma pessoa conhecida já desde a infância, eu dei o crédito de ir. Estou com 5 meses. Quando eu comecei a vir, foi assim uma surpresa, assim, que no começo a minha esposa começou a vir, o Jefferson já me chamava para vir. E aí eu comecei a vir, frequentar, comecei a gostar da igreja e assim foi mudando assim, a minha vista, o meu ponto de vista. Então, eu já conhecia, né, o pessoal da igreja, mas na época eu estava um pouco desconectada, né, da igreja e passando por alguns problemas bem sérios. E um certo dia, um domingo, eu passando em frente com minha filha, que ela estava passando por uns problemas depressivos, né? E aí ela me chamou, ela disse: mãe, eu quero ir para a igreja de Sasson. Aí eu falei: tem certeza? Ela: tenho. Aí eu vim com ela. No próximo domingo eu já trouxe os outros 2. Eles gostaram muito, eu também. E até hoje, graças a Deus, estamos aqui muito felizes, porque o Senhor, Ele é poderoso, né? Ele usa pessoas, né, com a palavra para nos alcançar. E foi isso que aconteceu na minha vida, uma vida totalmente transformada. E quando eu comecei na igreja, eu estava assim de uma forma bem superficial ainda, né, conhecendo a palavra. Mas quando 2 meses depois, que eu já estava frequentando a igreja, não de uma forma muito intensa ainda, de muito compromisso, mas aí eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, em eu estar na igreja, o Verbo da Vida, em já ter, né, uma base nessa palavra revelada, essa palavra rema, foi um diferencial, né? Foi assim crucial para eu passar por esse momento do diagnóstico, né? Foi onde eu entendi que eu precisava ter fé. E o versículo de Hebreus 11:1 foi assim, né, o que impactou mais a minha vida, porque eu precisava muito naquele momento, que fé é a certeza das coisas que se espera, convicção dos fatos que ainda não se vê. Então, fatos é uma realidade já. Então, eu peguei isso para mim, porque eu aprendi no Verbo da Vida. Então, eu passei pelo processo de cirurgia, de quimioterapia e de rádio. Não foi fácil, mas com a palavra, né, com a fé assim, com a fé ativada, então eu consegui passar por esse momento de uma forma mais suave. E realmente eu fui curada, né, antes mesmo da quimioterapia, e tive experiências assim muito grandes com Deus naquele momento mesmo, né, de ver assim, de ter uma visão assim de Deus falando comigo naquele momento, né, onde Deus dizia assim para mim. Onde naquele momento Deus dizia assim, eu vi assim, né, palpável, assim, o Cordeiro já foi crucificado, você não vai ser sacrificado. Então naquele momento, assim, mais do que nunca, assim, né, foi uma experiência muito linda que eu trago para a minha vida toda. Então eu tive certeza da cura mesmo. No dia seguinte ia ser o resultado final de todo o processo do tratamento. Então eu fui para o médico no outro dia, assim, com aquela certeza já de que eu estava curada. E quando eu cheguei na sala do médico, realmente estava lá, 100% curada já. Então foi a palavra, né, que me sustentou e me levou até essa vitória. Meu testemunho não gosto nem muito de comentar, mas a grande realização que Deus fez na minha vida é a questão de drogas. Eu era muito fundo nas drogas, bebida, no álcool. Meu casamento já começou não dar muito certo, entendeu?
dava muito certo. Meus familiares também já me olhavam com uns olhos diferentes. E eu, depois que eu vim para a igreja, eu comecei a visitar a igreja e mesmo assim eu não tinha outro rumo, era só nisso, para aprofundar cada vez mais nas drogas. Estava muito fundo mesmo, achei que não saía mais. E aí quando eu voltei para a igreja, eu me converti e mesmo assim eu continuei usando, mesmo convertido. E não sabia a explicação disso, não sabia porque eu já estava num nível muito alto, que a droga também era muito pesada, já estava num nível muito alto e não sabia como eu sair, não tinha como eu sair disso. O casamento já estava de água abaixo já, mas, cara, Deus é maravilhoso demais. Deus trouxe o pastor Jefferson na minha vida, assim, de uma forma diferenciada, que não sei como muito explicar isso, mas até hoje eu fico tentando saber algum motivo, como isso aconteceu na minha vida, porque eu era viciado demais e isso aí foi saindo aos poucos e foi me libertando e hoje eu estou, graças a Deus, 100% e nada disso vai voltar mais para minha vida. E só a maravilha de Deus mesmo na minha vida, e eu não sei como agradecer a Deus por isso. Todas as vezes nas minhas orações, eu me pergunto: Deus, como eu posso te agradecer por o que o Senhor fez por mim, por o que o Senhor fez na minha vida, mudar a minha vida dessa forma. Porque para mim, eu nunca imaginei que ia sair disso, não. Eu nunca imaginei na minha vida que isso ia mudar a minha vida. E de repente Deus me transforma dessa maneira. Por isso que eu falo direto para os colegas meus que estão perdidos, eu falo: se Deus me mudou, pode mudar você. E a igreja que eu encontrei foi o verbo da vida que me trouxe grandes alegrias e grandes mudanças na minha vida. Meu pai, ele foi infectado, né, pelo vírus, pelo esse maldito vírus, e aí ele emagreceu 30 quilos. Quando eu vi ele debilitado, sem comer, sem conseguir andar direito, em algum momento eu senti medo. Mas aí eu lembrei do que o Senhor tinha prometido, e que ele possuía a saúde divina, e eu comecei a declarar. E aí eu comecei a pedir: Pai, eu quero ver meu pai gordo. Às vezes a pessoa faz de tudo para ser magro, né? E eu orava todos os dias para meu pai ficar gordo. Graças a Deus o Senhor curou, libertou ele, e ele está aí, bem, para a honra e glória do Senhor. E essa palavra que a gente recebe nessa igreja, a palavra viva, é o meu medicamento, o meu remédio, por ter passado por um processo muito grande, muito doloroso de uma depressão, de um despencar emocional, financeiro, familiar. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós e Ele traz a paz e Ele nos instrui. Ele é o ajudador, Ele é o consolador, Ele é o nosso advogado, e Ele foi me moldando, me instruindo no caminho. Até amigos meus que falaram: não, para depressão isso é besteira. Mas você chegar a um ponto de ver faltar o básico na sua casa, e eu tinha, antes de me converter, eu tinha um carro, eu já tinha vendido, não tinha dado para pagar as contas, e o que eu tinha era uma moto, eu tinha uma Pop. E a palavra foi me tratando para resolver as coisas. Eu adquiri dívidas de mais de 8 mil reais aqui na cidade, ganhando um salário mínimo. Eu devia dinheiro à jura e tudo. E foi um processo do Espírito Santo dizendo: faz isso, faz isso. E o mais interessante é que a palavra funciona, e mesmo no meio disso aí a gente aprende a plantar, a ofertar, a dizimar, a entrega da sua vida para Deus, e Ele é galardoador dos que o buscam. Ele diz que a sua palavra ela frutifique, e o que você planta você colhe.
E foi dessa forma, coisas foram acontecendo e portas sendo abertas e coisas sendo destravadas. E depois eu conversando com o Senhor, ele disse, a palavra diz que ele restitui tudo que a gente perdeu. E eu conversando com o Senhor, eu digo, pai, eu sou filho, eu não sou um escravo. Se a gente fosse feito escravo de Deus, já estava bom demais. Mas a gente foi feito filho. Eu digo, eu quero usufruir do melhor dessa terra. Eu perdi tudo pro diabo, entreguei tudo na mão dele, mas eu quero restituição. E através de obediência, o Espírito Santo me comunicou de que eu ia comprar um carro novamente. E coisas foram acontecendo, que eu cheguei a comprar novamente o carro. E aí Deus restituiu tudo que o diabo me tomou, o principal, a minha família, que a gente fortaleceu os laços, a gente vem melhorando a cada dia, não estamos perfeitos, mas é melhorando a cada dia. Tem histórias demais relacionadas ao Espírito Santo, o que Ele fez em nossas vidas e como Ele modificou a nossa forma de falar, de agir, de declarar, de buscar paz, de buscar o que realmente é importante para a gente. Mas de onde Deus me resgatou, de onde Ele estirou a mão para me tirar, para lá eu não volto. Porque só o Senhor tem palavra de vida e a gente vai continuar firme nesse caminho que é Cristo. Enfim, a minha vida foi transformada pela palavra da fé e a sua também pode ser. A minha vida foi transformada pela palavra da fé. A minha vida foi transformada pela palavra da fé. A minha vida, ela foi transformada pela palavra da fé. Eu vivo plenamente pela fé.